Subrogação, mas afinal, o que é? Qual o seu impacto na vida patrimonial de um casal e, principalmente, qual é a sua força em uma partilha de bens? Se você quer saber a resposta a essas perguntas, então você está no lugar certo. Eu sou Gisela Rodrigues, advogada especialista em regularização de imóveis e partilhas de bens, e vou esclarecer esse assunto para você. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal e quer se manter atualizado sobre o que acontece no mundo do direito imobiliário, de famílias e das sucessões, clique aqui embaixo, se inscreva e aproveite para curtir esse vídeo. Agora, vamos ao tema de hoje. A subrogação, de uma forma bem simples, nada mais é do que a substituição de um bem por outro. E é algo que nós fazemos no dia a dia, mas as pessoas às vezes não percebem. Pense, por exemplo, uma pessoa que tem um carro, ela vende esse carro e utiliza o que ela recebeu dessa venda, aquele valor, para comprar um carro novo. Está aí uma subrogação. Mas quando pensamos na vida de um casal, o que fará diferença com relação ao patrimônio do casal e de cada um dos cônjuges será a existência de subrogação de bens particulares ao longo do casamento. São aqueles bens que pertencem exclusivamente ao marido ou à esposa por força do regime de bens escolhido pelo casal para reger aquele casamento. Dentre esses bens particulares, normalmente nós podemos encontrar bens recebidos por doação ou herança, com ou sem cláusula de incomunicabilidade, e bens adquiridos antes do casamento. E todos os que forem subrogados no lugar desses bens que eram particulares. Por isso é necessário verificar qual que é o regime de bens do casal, qual foi a forma de aquisição dos bens para você saber se esse bem poderia ou não ser classificado como um bem particular. Vamos de exemplo para facilitar a compreensão. Pensemos que Ana e João são casados no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum que a maioria das pessoas casam e é a regra geral no Brasil. Nesse regime, existe a presunção de que tudo que foi adquirido de forma onerosa depois do casamento pertence ao casal, independentemente de estar em nome de um só. E digamos que quando Ana casou, Ana já tinha um apartamento avaliado em R$200 mil e João não tinha nada. Tudo bem. Depois do casamento, Ana ainda recebeu uma doação de um ente querido de R$100 mil. Ou seja, como nesse regime da comunhão parcial de bens, doação e herança também não se comunicam ao cônjuge, essa doação que Ana recebeu de R$100 mil pertence exclusivamente a ela. Então agora, neste momento da vida, Ana tem dois bens particulares: o seu apartamento, adquirido antes do casamento, e a doação recebida depois. Mas Ana está incomodada e quer mudar de apartamento, ela quer ter um espaço maior e encontra o apartamento dos seus sonhos, que está avaliado em R$300 mil, e assim ela decide vender o apartamento que ela tinha e utilizar o valor da venda mais os R$100 mil que ela recebeu de doação para comprar o apartamento novo. Se no momento dessa compra Ana não tiver o cuidado de constar lá na escritura pública a existência dessa subrogação desses bens particulares dela, pode até constar lá na escritura que ela está comprando aquele apartamento sozinha, mas por força do regime de bens escolhido por Ana, que é a comunhão parcial de bens, esse bem pertencerá automaticamente ao marido dela também, que será atribuído a ele o direito à metade desse apartamento. Como consequência, em caso de um divórcio, esse novo apartamento seria partilhado entre Ana e João igualmente. E em caso do falecimento, seja de Ana, esse bem seria arrolado no inventário, porque teria que separar a meação do João. E se João falecesse, por exemplo, esse bem seria arrolado no inventário de João, para que pudesse ser separada a meação de João, e ela seria partilhada entre os herdeiros de João. Sim, parece injusto, mas é a consequência de não fazer o procedimento adequado, de não buscar uma orientação jurídica específica para evitar esse tipo de dor de cabeça. Como evitar, então, essa confusão patrimonial, essa comunicação desse apartamento novo de Ana com João? Basta constar uma cláusula expressa na escritura pública da existência dessa subrogação. Nela deve constar a informação, então, de que a aquisição deste apartamento está sendo feita em subrogação dos bens particulares de Ana. E assim informar quais bens são esses, o que é que os tornou particulares, como que aconteceu essa subrogação e, claro, constar em anexo a essa escritura pública os comprovantes dessas informações. Isso é muito importante para evitar que haja, assim, essa comunicação patrimonial, que haja eventual discussão sobre a veracidade da informação dessa existência de subrogação, até mesmo para evitar discussão quanto a eventual fraude contra credores ou a execução. E muito importante, no momento de levar essa escritura a registro na matrícula do imóvel,
deve ser requerido que conste expressamente a existência dessa subrrogação na matrícula, para que assim seja muito claro e de forma pública evidenciado que aquele bem pertence exclusivamente à Ana, para evitar novos infortúnios. Se você não sabe a diferença entre matrícula, escritura, registro e averbação, não se preocupe, basta procurar aqui no meu canal, você encontra um vídeo em que eu explico para você de uma forma simples, rápida e prática a diferença sobre todos esses termos que normalmente nós vemos no dia a dia do direito imobiliário. Outra pergunta que eu recebo com frequência aqui no escritório, seja atendimento de consultoria dos meus alunos ou mentorandos, é: mas Gisela, e se o imóvel for irregular? É possível ter essa proteção da subrrogação? E a resposta é sim, se for feito o procedimento correto. É comum que, às vezes, devido à peculiaridade do que está sendo negociado ou das partes, não seja possível, naquele momento, lavrar uma escritura pública daquela negociação. E aí, o que é o normal de se fazer, então? Um contrato particular, que é o famosinho contrato de gaveta. E se nessa negociação existirá uma subrrogação, seja ela parcial ou total, e há o interesse da parte de ter essa proteção para a manutenção da característica desse novo bem como um bem particular, é necessário constar neste contrato uma cláusula expressa da existência dessa subrrogação, aos mesmos termos do que eu pontuei para você que deve constar na cláusula se fosse uma escritura pública, incluindo os anexos. E isso vale tanto se o bem particular que a pessoa tem e está fazendo a subrrogação é o imóvel irregular, ou se o que ela vai comprar é o imóvel irregular. Vale para as duas situações. Por isso eu digo, não brinque com seu patrimônio ou a sua segurança jurídica. Quando o assunto é transações imobiliárias, regularização de imóveis e partilhas de bens, é a análise das peculiaridades do caso que fará a diferença para saber quais podem ser os caminhos ou estratégias a serem seguidas. O que é bem feito no início evita discussões futuras. O que não é, a depender do que for feito, pode levar até a um caminho irreversível. Cuide e valorize o que é seu. Se você não fizer, talvez até outras pessoas façam isso. Seja seu marido, esposa, companheiro, companheira, os herdeiros ou até credores desses. Mas não necessariamente fariam isso por você ou em seu favor. Cautela. A orientação jurídica específica é o que faz a diferença. Informação é poder, lembre-se disso sempre. Me diz aqui o que você achou do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, comenta aqui nos comentários e fique à vontade para compartilhar para que mais pessoas também possam saber sobre os seus próprios direitos. Forte abraço e até breve!